Olá, pessoas! Então, hoje, dando continuidade ao estudo da ética e corrupção, ou seja, ética e corrupção 2, vamos falar sobre alguns conceitos e definições em relação a esses conceitos, né, a esses elementos da ética e da corrupção. Então, vamos falar de alguns tipos de corrupção e o conceito de ética. Como já sabem, ritual de estudo, cadernos, caneta, lápis, papel, qualquer coisa que vocês possam utilizar para anotar dúvidas que possam surgir e os elementos principais da aula, né, que vão ser explicados, muito importante. Lembrem que as dúvidas vocês podem tirar lá no momento da live, certo? E vamos seguindo em frente. Conceito de ética. Já vimos, mas sempre trago novamente para revermos. O que seria ética? Ética é definida como um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo igualmente o bem-estar social, ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Vem do grego ethos, que significa modo de ser. Então, vocês já sabem, né, que a ética, ela permeia muito essa questão da convivência social. Vivemos dentro da sociedade e devemos nos portar, de certa forma, a atender às necessidades do grupo e não às suas próprias necessidades. Então, tem essa visão em relação ao respeito mútuo. E partindo, sabendo já do que seria a ética, vocês sabem que existe o que é chamado de corrupção. Corrupção, ela, de certa forma, vai contrapor a ética, vai contrapor principalmente os conceitos éticos, a partir do momento em que você vai estar passando por cima, principalmente da ideia de coletividade, de compartilhamento, e colocando o seu ideal individual acima das outras pessoas. Então, corrupção. A corrupção ou corrompimento em sentido lato, ou seja, sentido extenso, né, da ideia, ele vai corresponder à ideia de decomposição. Na esfera das relações humanas, ou seja, relacionada à ética, vocês vão encontrar, está relacionada ao quê? Ao suborno, ato, efeito de corromper, oferecer algo para obter vantagem negociata, onde favorece uma pessoa e se prejudica a outra. Então, nós temos aí o processo de corrupção. É importante percebermos que a corrupção não é apenas aquela que é feita por indivíduos que estão como representantes legais do povo. A corrupção também ela pode ser feita, desenvolvida, né, pelas pessoas da sociedade comum. Um simples ato de furar uma fila, ou de fingir que é um idoso, uma pessoa mesmo não sendo idosa, fingir que é idoso para ganhar gratuidade, são exemplos de corrupção. Crimes formais. O que seriam esses crimes formais? Né? O crime formal no direito penal brasileiro ocorre quando a intenção do agente é presumida, né, de seu próprio ato, que no caso se considera consumado, independente do resultado, como por exemplo a falsidade da moeda, ainda que o objeto de delito não venha a circular. Então, você já tem aquela intenção, né, de formar, de pensar na ideia de como desenvolver esse ato libidinoso, certo? Então, você já tem aí a intenção, né? Aquela intenção, a má intenção, sabe? Aquela má intenção, ela já é presumidamente denominada como um crime. E indo para os crimes em si, nós temos o primeiro deles, que é o suborno, certo? Suborno, também referido no Brasil como propina, é a prática de prometer, oferecer ou pagar a uma autoridade, governante, funcionário público ou profissional de iniciativa privada qualquer quantidade de dinheiro ou quaisquer outros favores, desde uma garrafa de bebida, joias, propriedades ou até um hotel, avião, viagem de férias, para que a pessoa em questão deixe de se portar eticamente em seus deveres profissionais. Então, aquele suborno que o policial recebe, né, ou prende o indivíduo que ofereceu suborno. Então, nós temos o suborno, a prática em que o indivíduo vai oferecer, né, vai prometer um certo benefício a esse indivíduo para que ele deixe de agir eticamente. Fraude. Então, a fraude. O que seria a fraude? Em direito penal, a fraude é um crime ou ofensa de deliberadamente enganar os outros com o propósito de prejudicá-los, usualmente para obter propriedade ou serviços dele
ou dela injustamente. A fraude ela pode ser efetuada através de auxílio de objetos falsificados. Então, como vocês sabem, né, documentos falsificados, né, para se passar por uma pessoa, é muito comum, né, infelizmente, nosso país é muito comum ocorrer fraudes. Quando a pessoa tenta se passar, que já temos aí o outro crime, que é o estelionato, né, mas, por exemplo, uma pessoa fazer um cartão de crédito no nome de outra, nós temos o crime de fraude. Extorsão. Então, a extorsão é o ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa ou lucro. Então, vocês têm aí a extorsão. Então, quando uma pessoa ela é ameaçada, por exemplo, a agir fora de seus conceitos éticos para recompensar quem está lhe ameaçando. Então, nós temos aí o crime de extorsão. Por quem está sendo ameaçado, mas por quem está ameaçando, certo? Apropriação indébita. A apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro, que consiste no apoderamento de coisa alheia, móvel, sem o consentimento do proprietário. Vocês vão dizer, é o mesmo que um roubo? Não. Apropriação indébita está relacionado justamente quando você se apropria sem o uso da força, certo? Não é furto também, sem o uso da força, de algo que não lhe pertence. Um exemplo, alguém vai, bota uma cadeira, alguém vai lá e senta na cadeira. Nós temos a apropriação indébita. Isso acontece com dinheiro também, certo, gente? Muito comum. Nepotismo. O que seria o nepotismo? Nepotismo é um termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação e elevação de cargos. Então, aquela pessoa que é prima do deputado, que arranja uma vaga no gabinete do deputado, o deputado botou a prima, botou o sobrinho, botou o neto, botou o filho, botou o tio, isso aí é chamado de nepotismo. Certo? Porque ele não pleiteou, ele não viu se existia pessoas que obviamente deve existir, né? Pessoas que estariam mais aptas para o cargo de confiança, né? Um cargo que exige uma qualificação. Ele não buscou saber se existiam pessoas mais qualificadas para esse cargo. Ele simplesmente colocou justamente pessoas que eram parentes, próximos, certo? E por fim, o tráfico de influência. O tráfico de influência ele consiste na prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da posição privilegiada dentro de uma empresa ou entidade ou de suas conexões com pessoas em posição de autoridade para obter favores ou benefícios para si próprio ou terceiros, geralmente em troca de favores ou pagamentos. Então, o tráfico de influência ele ocorre quando uma pessoa que tem um relativo poder, ela utiliza esse poder para obter benefício próprio. Então, vocês pensando, por exemplo, em um médico. Esse médico, ele vai lá, vai usar de sua influência como médico, né? E vai convencer, não sei, um grupo de enfermeiras a liberar um leito para entrar um paciente que pagou a ele. Ele trabalha no hospital público, mas ele está recebendo o paciente que pagou a ele. Ele está usando a autoridade dele como médico para fazer a liberação desse leito, para ele conseguir fazer esse favorecimento. Então, ele vai conseguir, né, usar essa posição privilegiada ou para obter favores, né, para conseguir benefícios para si, para terceiros. Ele pode trocar também favores, né? Ah, você fez um favor para mim, eu faço um para você, usando da influência que ele tem como tal. Então, isso, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos para vocês. Dúvidas, como sabem, podem procurar. E até mais. Tchau.